Muito bem, hora de oração, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente. Guarde essa palavra no teu coração. Quero falar com você hoje sobre uma parábola muito importante para a edificação das nossas vidas, a parábola do semeador. E com isso também responder uma pergunta. Por que Jesus falava em mistérios? Por que Jesus falava em parábolas? E nessa parábola do semeador, que é uma ilustração tremenda para a edificação das nossas vidas, nós temos também a chave dessa resposta. Por que muitas vezes você está diante da própria Escritura e parece que fica confuso e você não entende, parece que são argumentos difíceis ou raciocínios realmente muito rebuscados e não tem como discernir? Aqui, nesse pequeno vídeo, está essa resposta, eu creio, para você. A parábola do semeador está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. E o Senhor Jesus, ele fala sobre, primeiramente, 3 tipos de solos, de terrenos onde a semente caiu. Ele diz, primeiro, que a semente caiu na beira do caminho, as aves comeram. Segundo, ele diz que a semente que o semeador estava lançando caiu no meio do solo rochoso e aquela semente, ela cresceu, mas logo morreu. E por fim, terceiro, Jesus diz que essa semente que o semeador lançou caiu no meio dos espinhos. Ela também cresceu, mas os espinhos a sufocaram. E daí vem exatamente essa pergunta dos apóstolos, dos discípulos. Eles olharam e disseram: Senhor, o que significa isso? Nós não entendemos. Talvez você esteja me acompanhando hoje e você fala: tem tanta coisa na minha vida que eu não entendo. Tem coisas que Deus está fazendo e eu não estou percebendo. Talvez você está assim desse jeito. Por que eu não compreendo como Deus age? Ou porque Ele demora? Ou porque eu não entendo como Ele fala? E o pior de tudo, escute bem, por que eu não consigo realizar, fazer ou cumprir aquilo que Ele já me falou e já me mostrou? Então existem perguntas que nós queremos buscar respostas, e assim também eram os discípulos e os apóstolos. Veja comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13. O Senhor Jesus responde a eles. Veja, estou no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Eles ouviram a explicação de Jesus sobre as sementes lançadas à beira do caminho, no solo rochoso e no meio dos espinhos. E perguntaram: por que nos fala em parábolas? Por que nos fala por parábolas? Ou seja, eles também tinham dificuldade de compreender, de raciocinar, de interpretar, de lançar, projetar aquilo mais adiante. Mas logo veio a resposta. E essa é a resposta para mim e para você nessa manhã. Ao que logo Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Em outras palavras, os segredos, os mistérios do reino são revelados aos filhos, mas não é para todos. Por isso que Jesus falava por parábolas, por isso que Jesus falava comparando as coisas com o Antigo Testamento e trazendo revelações da manifestação do próprio Filho de Deus e de todas as promessas, interpretações validadas que só podem ser alcançadas pelo Espírito Santo. Por isso a importância do jejum, da oração, da consagração, da comunhão dos irmãos, onde você é ministrado na igreja e está naquele ambiente. O salmista diz que aquele que é plantado na casa do Senhor, ele de fato vai florescer. Então, Jesus trouxe essa resposta a eles. Eu falo em parábolas, vamos dizer, em mistérios, porque só é dado aos filhos do reino realmente conhecerem. E quando o filho é pequeno, ele precisa de ajuda. Quando o filho é menor, ele precisa de auxílio para atravessar a rua, para se trocar, para fazer isso, fazer aquilo. Mas o filho vai crescendo, vai amadurecendo, e tudo aquilo que Deus está realmente fazendo e aquilo que Ele prometeu começa a fazer sentido em sua vida. Guarde essa palavra no teu coração. Os mistérios são para os filhos do reino. Talvez você esteja
diante de várias questões e perguntas. O Senhor quer revelá-las a você, mas por um caminho da tua consagração. E depois, Jesus traz então a interpretação, ou seja, o significado daquela parábola que, obviamente, eles não haviam compreendido e que o Senhor Jesus chamou de mistérios. São mistérios mesmo. E a revelação vem a partir do versículo 18. Veja: atendei, pois, vós, a parábola do semeador. Todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem logo o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho, ou seja, as sementes que caíram na beira do caminho, a semente é a palavra do reino de Deus, a palavra para a salvação, para a libertação, para corrigir a vida, para alcançar realmente de Deus a vida abundante nessa terra, longe do pecado, longe da problemática das distrações e das culpas do passado, não é? É a palavra do reino que leva à salvação. Mas quando cai na beira do caminho, é aquele que simplesmente não liga, não dá atenção, entra por um caminho, entra por um ouvido, sai pelo outro. O que foi semeado em solo rochoso, Jesus continuou, esse é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, o que ele faz? Ele se escandaliza. O que cai no meio do solo rochoso, então, é a semente, é a palavra de Deus, que ela dá fruto, mas ela caiu no meio das pedras e não tem raiz, não tem terra para que ela firme raízes. Então é exatamente o momento onde vem alguma murmuração, onde aparece algum religioso falando alguma bobagem, onde aparece alguma luta ou alguma angústia por uma provação, por algo que não está resolvido e Deus está trabalhando. Então aquela pessoa, ela acaba sendo roubada porque as pedras, elas acabam sufocando aquela semente, aquela planta, aquela árvore frutífera que iria realmente nascer, porque tem pouca duração. Por fim, ele diz, o que foi semeado, ou melhor, em terceiro lugar, semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Veja a diferença, do solo rochoso é quando a pessoa entra em uma luta, em uma angústia, quando ela passa por uma grande frustração, mas os espinhos não, os espinhos são tentações. Os espinhos é a fascinação do mundo. Os espinhos são os apelos de Satanás naquilo que ele quer seduzir e realmente acorrentar as pessoas. E os espinhos começam a machucar, começam a enfervecer a carne, começam a levedar a massa e a pessoa acaba então sendo roubada. E, por fim, agora sim, Jesus traz esta revelação, guarde essa palavra no teu coração para encerrarmos. Mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 100 por um. Produz a 100, a 60 e a 30 por um. E essa é a palavra daquele que realmente se sujeita à vontade de Deus, daquele que está disposto a pagar um preço, porque mesmo a boa terra precisa ser arada, precisa do sol, precisa da água, precisa do adubo, precisa do cuidado, e é isso que o Senhor realmente vai fazer na tua vida em nome de Jesus. E que hoje seja um dia dessa marca impressionante do Senhor, de você tendo esse esclarecimento, você dizer, eu não vou permitir que a semente caia no meio das pedras, do meu coração, da dureza do meu coração, tampouco que a palavra e esse tempo realmente precioso na presença do Senhor esteja em meio aos espinhos, às agruras, às fascinações, os escândalos, eu não vou permitir, porque eu sou uma boa terra e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele perdoa, ele limpa a terra, ele ara, ele abençoa e ele deposita a semente em confiança. E o nome dele vai ser glorificado. Guarde essa palavra no teu coração, ela vai fazer a diferença todo o teu dia, em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus, deixe o teu like, compartilhe essa palavra, inscreva-se no canal, em nome de Jesus. Te amo, fica com Deus.